Então vamos para a quinta questão do teste de avaliação funções. Tá? Sem usar a calculadora, faça um esboço grosseiro do gráfico. Pelo que eu pude perceber, o autor quer que lembremos conceitos básicos de algumas funções. Então vamos lá. Item A. Y igual a x ao cubo. Y igual a x ao cubo. Muito bem. Então temos uma equação de terceiro grau. Bom, a curva de uma função de terceiro grau, ela tem mais ou menos esse formato aqui. Tá? Onde nós temos 3 zeros de função. Certo? Nesse caso, os 3 zeros da função é o próprio zero. Então, x1, x2 e x3, todos serão igual a zero. Então, esses 3 pontos estarão unidos. Ok? Bom. Então, nosso gráfico, como ele mesmo diz, um esboço bem grosseiro, será mais ou menos isso aqui. X, Y, os 3 pontos em zero. Ok? Letra B. A letra B também é uma equação do terceiro grau, onde nós temos x mais 1 elevado ao cubo. Bom, esse mais 1 aqui está simbolizando que essa equação ela será deslocada para a esquerda em uma unidade. Então, o zero da função agora vai ser em menos 1. Tá? É a mesma função com um único zero da função. Em vez de ser agora 0, 0, vai ser em menos 1 em 0. Tá? Então, nossa função será mais ou menos isso aqui. Passando em menos 1, né? Como a gente viu, passando em menos 1, porque ele foi deslocado para a esquerda em unidade. Letra C. A letra C também é uma equação do terceiro grau, com deslocado de 2 para a direita. Então, se ele antes passava em 0, ele agora vai passar em 2. Ok? Passar no 2. E subindo 3. Subindo 3. Tá? Então, subindo 3, mais ou menos aqui, bem grosseiramente. Então, a curva da função será aqui agora. Em vez de ser nessa curva aqui, né? Onde ele faz a mudança, será nesse ponto aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer esse esboço aí. Então, vamos lá. Vamos botar aqui o 2. Vamos colocar aqui o 3. Será mais ou menos isso daí, bem grosseiramente mesmo, porque ele pede para fazer grosseiro, mas só para a gente ter uma ideia. Ok? Vamos para a letra D. Y é igual a 4 menos x ao quadrado. Bom, equação de segundo grau, com zeros em menos 2
e 2 e vértice em 4. Então, menos 2 e 2 com vértice em 4. Então, bem grosseiramente, nós teremos uma parábola com vértice em menos 2 e 2, com zeros da função em menos 2 e 2 e vértice em 4. Vamos para a letra E. Y igual a raiz de x. Ok, então o que a gente pode afirmar aqui? 1. Y será sempre maior que zero. Não existe raiz quadrada negativa. Então, y sempre será maior que zero. Outra coisa que a gente pode afirmar é que o x também deverá ser maior que zero, já que não poderá ser raiz quadrada de número negativo. Certo? O zero da função vai ser no ponto 0, 0. Então, ele é aqui. E nós temos uma função exponencial, porque na verdade nós temos x elevado a meio. Então nós teremos uma função exponencial só no primeiro quadrante. Ok? Vamos para a letra F. 2 vezes raiz de x. Basicamente é a mesma equação agora. Ok? A diferença aqui é multiplicado por 2. Então, não poderá estar com x negativo, nem pode ter também o y negativo. Mas ela vai ser expandida com fator 2, ou seja, o y agora assume valores maiores mais rapidamente do que a função anterior por um fator de 2. Ok? Então, fica mais ou menos isso aqui, grosseiramente, só para a gente ter uma ideia. Ok? Vamos para a letra G. Menos 2 elevado a x. Bom, dessa função aqui, o que a gente pode verificar? Que quando x for zero, o y será obrigatoriamente menos 1, porque vai ficar menos 1, 2 elevado a 0 é 1, então quando x é 0, o y é menos 1. Então, eu sei que essa nossa curva vai passar nesse ponto aqui, ponto menos 1. O que mais que a gente pode tirar desse valor? Quanto menor for o x, exemplo, menos 2 elevado a menos 3, então vai ser menos 1/8. Menos 2 elevado a menos 4 era menos 1/16. Menos 2 elevado a menos 5, menos 1/32. Então, quanto menor for o x, mais próximo de zero estará o y, mas sempre nos valores negativos. Tá certo? Então, quanto maior for o x, menor será o valor, ou seja, estará mais próximo de zero, sempre negativo. Então, nós temos uma curva exponencial muito próxima de zero, e uma hora esse número aqui começa a modificar. Como é que ele começa a modificar? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma análise. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Menos 2 elevado a 2 é menos 4. Menos 2 elevado a 3 é menos 8.
Então, quanto maior o x, menor será o valor de y se afastando do zero. Ok? Então, a nossa função ele vem sempre bem próximo de zero até que ele começa a descer. Quanto maior o x. Certo? Grosseiramente, é isso daí. Vamos para a letra H. 1 mais x elevado a menos 1. Muito bem. Uma coisa que nós tiramos dessa função aqui. X tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Porque nós não vamos poder ter 1 sobre zero. Então, x tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, essa é a primeira observação que nós temos. Agora vamos fazer uma pequena análise. Se o x for 2, se o x for 3, se o x for 4, 5, 6, sempre será então 1 mais 1 sobre 2, 1 mais 1 sobre 3, 1 mais 1 sobre 4, 1 mais 1 sobre 5. Então, quanto maior o x, mais próximo o resultado será de 1. Então, vamos colocar aqui uma retinha como referência, só para a gente ter uma referência, tá? Aqui em 1. Então, quanto maior o valor de x, mais próximo de 1 será. E para x entre 0 e 1, vai ser ao contrário. Por quê? Vamos supor, então, 1 mais 1 sobre 2 elevado a menos 1. Significa 1 mais 2. 1 mais 1 sobre 3 elevado a menos 1. Significa, na verdade, 1 mais 3. 1 mais 1 sobre 4 elevado a menos 1. Isso aqui, na verdade, é 1 mais 4. Então, 3, 4, 5, ou seja, entre 1, quando x estiver entre 1 e 0, maior será o x. Quanto x estiver maior que 1, mais próximo de 1 é o resultado. Então, nossa curva aqui, ela tem mais ou menos esse formato aqui, sem encostar no x0 e vem para cá. Muito bem, agora vamos fazer a análise para x menor. Quanto menor for o x, então 1 mais 1 menos 2, 1 mais menos 3, 1 mais menos 4. Então, o que a gente pode perceber? Que quanto maior o x, mais próximo de 1 estará o y. Então, quanto menor for o x, mais próximo de 1 estará o y. E entre, vamos apagar aqui para arranjar espaço. Ok, agora vamos ver entre menos 1 e 0. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, quando 1 mais 1 sobre 2 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 2, que vai dar menos 1. 1 mais 1 terço elevado a menos 1.
que vai dar 1, menos 3, que dá menos 2. 1 mais 1 sobre 4 elevado a menos 1, vai dar 1 menos 4, que dá menos 3. Então, entre menos 1 e 0, o y vai aumentando, se afastando de 1. E quando menor que menos 1, mais próximo de 1 estará. Vamos ver isso. X menos 2, então vai ficar 1 menos 2 elevado a menos 1, que vai ser 1 menos meio. 1 menos 3 elevado a menos 1, 1 menos 1 terço. 1 menos 4 elevado a menos 1 é 1 menos 1 quarto. Ou seja, quanto menor for o x, menos 2, menos 3, menos 4, mais próximo de 1 será o y. Então, nós temos, quanto menor for o x, mais próximo de 1 estará, até que ele chegue entre menos 1 e 0. Significa que entre menos 1 e 0, quanto menor for o x, mais o y será menor, se afastando de 1. Ok? Então, essa aqui é um gráfico grosseiro da nossa função hy é igual a 1 mais x elevado a menos 1. Beleza? Acho que deu para entender, né? Nos vemos no próximo exercício. Até lá. Tchau.